Bom dia, pessoal. Sou eu, professor Robson. Galera, a aula de hoje a gente vai desenvolver pensando em fazer uma simples avaliação com vocês. Agora, eu vou deixar bem claro que não é avaliação para nota não, tá bom? Lembrando que é apenas uma avaliação onde eu vou medir, né, em que nível de conhecimento vocês estão. Mas não vai valer nota não, deixando isso bem claro, tá bom? Então, a avaliação que eu estou propondo aqui, ela é composta por 7 questões. A primeira questão é essa aqui, ó. Tem um texto. Esse texto, ele fala sobre um vírus. Aí vocês vão marcar a letra A, B, C ou D, conforme a leitura que vocês fizerem e o entendimento que vocês tiverem sobre esse texto, tá bom? Na segunda questão, continua a ideia sobre o texto. Vocês vão responder conforme o texto, tá bom? A terceira questão fala sobre o autor. Se você fosse o autor, né? Digamos que você é o autor do texto. Aí a questão diz: você mudaria o título, né? Você colocaria outro título? Aí você vai dizer se colocaria ou não colocaria, né? Que título você colocaria e por quê? A proposta dessa segunda e da terceira questão é fazer com que vocês escrevam, copiem, porque isso faz parte do processo de leitura e de escrita, tá bom? Na quarta questão, vocês vão fazer a relação da primeira coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com a segunda coluna. Essa aula é uma aula de locução adjetiva. Eu vou dar um exemplo bem rápido. A palavra bovino, conforme a segunda coluna, se relaciona com que expressão? Com a expressão de Deus, com a expressão de boi, com a expressão de professor. A partir do comecinho da palavra bovino, nós já temos uma ideia, né? De boi. Esse assunto é chamado de... Aí vocês vão lá e colocam o número referente à expressão bovino. Então, bovino é 7, aí vocês colocam no parêntese que tem a expressão de boi. Esse assunto ele é chamado de locução adjetiva. A locução adjetiva a gente muda um adjetivo por duas palavras e ambas continuam tendo o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, de boi equivale a bovino. Eu posso falar a carne é bovina ou a carne é de boi. Eu falei a mesma coisa, mudei apenas a expressão, mas o sentido permanece o mesmo. E assim por diante, tá bom? É um assunto chamado locução adjetiva. Eu tenho a impressão de que vocês já têm uma noção, e a partir dessa ideia que eu estou colocando, vocês vão fazendo a relação e com certeza vão acertar. Essa quinta questão tem uma charge, lembrando que a charge é um texto, é uma imagem que combina ironia com crítica. É uma ironia de maneira que leva ao riso, né? Que dá uma ideia de piada. Mas, na verdade, é uma crítica de maneira suave que o autor do texto está fazendo. Essa imagem é mais de Mafalda. Mafalda é um personagem de um cartunista argentino chamado Quino.
Aí temos aqui a Mafalda com o globo terra, né, na mão. Olha a situação do globo terra como está, né? Conforme o entendimento que vocês tiverem dessa imagem aqui, respondam a quinta questão. A questão é: Mafalda, personagem do texto, é caracterizada pelas suas inquietações e vida. Baseado na charge acima, construa com o uso de uma locução adjetiva. Vocês vão fazer uma frase que tenha relação com essa imagem aqui. Estamos aqui com Mafalda, né, a personagem, e com o globo terra. Essa imagem, se vocês fossem colocar uma frase referente a essa imagem, que frase vocês colocariam? É isso. Parece difícil, mas é muito tranquilo, né? A sexta questão é uma tirinha. Nós estamos, portanto, diante de uma tirinha e vocês vão ler e vão dizer o que vocês entenderam da tirinha. Vocês vão marcar a letra A, B, C ou D que corresponda ao entendimento de vocês em relação à tirinha. Leiam a tirinha, observem as imagens, observem cada quadrinho, né? Cada quadradinho da tirinha. E conforme o entendimento que vocês tiverem, marquem a letra A, B, C ou D. Essa quarta questão fala de Daniel Dias. É um nadador, ele é deficiente físico, ele nasceu com uma deficiência física, mas ele não se limitou a essa deficiência e tornou-se campeão de natação nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Ele é um vencedor, ele é um campeão, né? Falem sobre isso. O que é que vocês acham de a pessoa ter algum tipo de deficiência física ou mental, né? Suponhamos, a pessoa tem deficiência visual, ela é cega, nasceu com cegueira, né? Será que isso é motivo para ela não produzir, não viver, não trabalhar, não ser uma vencedora? Em 15 linhas, falem sobre Daniel Dias. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet. Ou falem sobre a questão de a pessoa nasceu deficiente, com alguma deficiência física, né, cega ou deficiente física, ou com alguma deficiência auditiva, ela é surda. Mas será que isso a impede de ser uma vencedora? Será que isso é motivo suficiente, né, para que ela não consiga produzir, viver, construir família, trabalhar? O que é que vocês acham sobre isso? Em 15 linhas, falem sobre Daniel Dias ou falem sobre a questão de não é porque a pessoa nasceu com alguma deficiência que ela vai se limitar. Falem sobre isso, tá bom? Para qualquer dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo. Eu estou o dia todinho de hoje à disposição de vocês, tá bom? O meu número é 983100724. E lembrando que hoje não vai ter a nossa live porque eu estou com problema no meu computador, tá bom? Um forte abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus.